Muito bem, o que trouxeram nos corações hoje? Pode. Se o espírito já reencarnou novamente no planeta Terra, quando tiver, ele tem possibilidade de ainda mandar alguma carta psicografada? Ou é mais difícil? Tem, mas são momentos mais... Os recados chegam de outra forma. Não especificamente através da psicografia. Então, é estar abertos aos sinais que a vida mostra. Existem muitos outros além da escrita. É mais isso. Quando se pega especificamente de uma forma de comunicação, isso muitas vezes pode acabar cegando a outras formas de recados. Então, esteja com olhos, corações abertos e ouvidos abertos. Tá bom, então. Obrigada. Tá? O que mais? A gente escuta bastante, lê bastante a respeito sobre o nosso país, sobre o Brasil, que é um país tão acolhedor, principalmente para os povos que vêm de fora para cá e que são sempre acolhidos, né? O nosso povo é assim, é uma característica da gente. É mesmo um país escolhido, é um país assim mesmo, abençoado por Deus, onde foi mesmo as mãos de Deus que passaram por aqui, nos deixaram esse legado de acolher, de proteger, não só aos nossos, mas a todos que chegam. O que você acha? Eu acho que sim. Com certeza. Muitos recados são dados com esse assunto, não é? Sim. Com certeza. Todos os países são abençoados. Todos os países, na verdade, a bênção ela é em todo local. A missão do país como um todo é um olhar bem específico. Não escute a voz que fala que isso é da boca para fora, porque não é. Acredite que o que sente é verdade. É a pátria, sim. O que mais? Pergunte. E do outro lado também, tem países que, sei lá, contrário, não sei, aqui é a parte mais visto, mas tem países que são para outros lados, que é mais para sofrimento mesmo, mais para vir, para pagar certos tipos de, sei lá, Certo, uma boa pergunta. É que isso é muito individual, porque isso acontece também aqui. Né? As missões e as situações. Por isso que é muito individual. Mas o olhar do que se vê do país como um todo é do desenvolvimento de cada alma estar onde é para estar. Todos os países têm a sua importância por todo, é um planeta. Mas especificamente nível de expansão energética espiritual, a missão da egrégora brasileira é uma específica quanto a isso. E aí, assim como aqueles que lidam com situações que são vistos em olhos terrenos como extremas, mas o que seria extremo? Acontece em todo lugar. É diferente daqueles que comandam, que têm o poder e que, devido a escolhas internas, influências e escolhas internas, vão partindo para outros pensamentos, outras ações, e isso vai. E com o poder terreno que aquele grupo tem, isso destrói missões. É mais sobre isso. Isso destrói missões. O objetivo é a paz, reinar. E vai reinar. Mas, infelizmente, ainda tem
Tem grandes grupos que querem comandar a paz. Ninguém comanda a paz. Sente-se, né? Porque é de dentro. Tem muita gente que ainda quer comandar a paz. E aí gera conflito. Quando a gente vê, por exemplo, quando a gente fala de pobreza extrema, e olha, aqui no nosso país, as pessoas que moram até em situação de rua ou naqueles locais onde não tem a menor condição, você nem pode imaginar que ali mora um ser humano, pobreza extrema. E se a gente comparar essa pobreza extrema que é vivida aqui, falta de alimento, com, por exemplo, a mesma pobreza que é vivida na África, por exemplo, não tem como comparar. Porque aqui, se a pessoa passa necessidade de comida, por exemplo, se ela não for procurar por isso, porque senão ela vai conseguir. Existem incontáveis lugares que vão ajudar. Lá não. Lá sim é pobreza extrema, né? Lá sim as pessoas morrem de fome. Porque um lugar com tamanho sofrimento, isso é um karma, como a gente explica? Tanto sofrimento num determinado lugar. Como, por exemplo, vamos citar alguns países da África. Muitas vezes quem cria e quem começa a levar algo, sai daqui. Sai daqui e leva para lá. Sai daqui e monta algo lá. Então, para verem a importância desse despertar dos corações e de não ter medo de ação em outro país. Isso não acontece. Muitas vezes o contrário. Pessoas vêm de lá para cá ou vêm de muitos outros locais para cá buscando oportunidade. Então, olhem a oportunidade que tem de nascerem onde nasceram. Não façam mais parte do discurso que gosta de diminuir e menosprezar o que tem dentro e falar que é muito melhor lá fora do que dentro. Mudem essa fala. Só assim vão conseguir chegar o quanto que pode ser feito pelas próprias mãos, para que todos entendam a importância do país específico. Em outros países, a questão é a dosagem do sofrimento. É ainda muita consequência de vidas. Isso não significa que é porque foram aquelas daquele país específico. Isso significa pontos estratégicos de almas que precisam desenvolver determinados sentimentos, determinadas situações. Não é sobre a ideologia de um local ou a etnia de um local, não é sobre isso. É sobre irmandade, fraternidade, né, englobada, certo? E aí, aquele local específico tem aquele tipo de desenvolvimento. E aí, para aquele tipo de desenvolvimento, aquele tipo de alma nasce ali. São missões em vários locais, com propósitos para aquele espaço. O que é visto de quem está de fora é muito pouco. Então, não gastem o tempo com tantos pensamentos longe. Busquem olhar o que está aqui, palpável. E façam por onde. E que assim reverbera no todo. E aquele irmão que está lá do outro lado sente essa onda e começa a fazer o mesmo também. Com o quê? Com o palpável, com o que está ali. Inclusive, o que está ao meu alcance, de repente, é montar algo lá no outro país. Mas aí eu vou fazer por onde para isso? Porque tem gente que faz, que sai daqui e faz. Com certeza. Por isso, observem, olhem, tá? Escolham essa lente
das pessoas. Às vezes nem se dá para sair daqui. Vamos pro Nordeste, Norte. Quantas pessoas lá também tem água, tem comida? O que você tem por fora? Não, mas o que ela está dizendo é se existe alguma culpa, algo relacionado à pessoa nascer especificamente nesse local. Não, é o desenvolvimento da alma. Deus é perfeito, misericórdia divina acontece e não se sabe até que ponto aquele ali está mais feliz do que aquele que está num palácio. Claro que a dignidade ela é muito importante, ela é isso, a busca o incentivo a que todos sejam dignos de viver. A desigualdade é muito grande em muitos locais ainda. Mas desigualdade não se resolve com guerras, não se resolve. Mas o caos vem para a resolução. É diferente de dizer que é guerra. Seria uma dessas missões do Brasil, por isso que eles estão falando, esse olhar de respeito entre todas as religiões do Brasil, agrega todas. Por exemplo, aqui nós temos judeus que vieram de lá e aqui conseguem ficar à vontade. Evangélico, umbanda, budista, qualquer tipo de religião, mas é uma das grandes missões do Brasil, né? Porque em outros países seria isso de as polaridades pela religião deles e o Brasil agrega todos. Isso é um ponto de vista, uma situação. O propósito é esse entender sobre essa irmandade. Então tem esse olhar. A forma como recebem qualquer pessoa é diferente. É diferente. Então, se olharem, se deixarem a alma falar, não vão menosprezar ninguém. Tem um olhar diferente. Podem ter pensamentos relacionados a familiar, de tentativa de alguma discriminação. Mas se escutar a alma, não tem. Aí é onde começa o estudo. Nossa, mas eu tenho preconceito com isso. Não, mas se você cai em consciência, escuta o coração, sabe que não tem diferença. A força energética desse país é muito vinculada a esse estudo interno, a esse despertar. Pela igualdade, para a igualdade. Né? Incentivo, né? Com isso manter dignidade. Porque para conseguir pensar com tudo isso, precisa estar com a barriga alimentada, né? O corpo, ele precisa de energia. Eu acho que nem sempre pobre, a pessoa que passa necessidade, que não tem de morar, ou visto, que também não quer dizer que a pessoa também seja super feliz. Porque também a riqueza em excesso também, a gente vê por aí vários casos de pessoas que têm muito dinheiro e não são felizes. O ideal seria o equilíbrio. Esse pessoal que tem muito dinheiro não podia doar um pouquinho, para quem não tem, fazer um jeito de dividir. Então, buscar ações, né, colocar em prática. Quem vem com muito dinheiro tem tanta responsabilidade quanto. Que tem algum propósito para o todo, que faz pelo todo. Ninguém veio para guardar tudo no pote de ouro e ficar lá fazendo carinho no pote de ouro. Quem diz que eles não fazem uma coisa? Mas que alguns fazem, mas então, a questão é a importância desse entendimento sobre o todo. Tá? O livre-arbítrio é o principal fator de poder fazer o que é certo. De poder fazer o combinado antes de vir quanto encarnado. E esse é o maior desafio. Lidar com a vaidade, lidar com as
né, com todos os pensamentos terrenos, influências terrenas. Essa é a luta da alma. Se não conseguiu, vai de novo, vai de novo. A alma, o desenvolvimento dela é esse. Pode ser. O dinheiro traz prosperidade. O dinheiro é a importância do próspero, porque nas mãos certas faz acontecer. E aí? Mas da cultura, essa cultura faz com que, não, eu vou juntar para os meus, para que os meus tenham, que aí os meus passem para os meus, que passem para os meus. E se um desses meus resolve fazer algo para o todo? Aí esse que é o doido ainda. Mas isso é cultural. Aí a pergunta é, e se fosse você? Se você tivesse isso? E hoje, como você pensa? Como você pensa? O que você tem? Você quer dividir com quem? Está fazendo, está juntando para quê? Qual o propósito? Para quem? Ah, mas é porque eu tenho dois. Ah, mas é porque o meu não trabalha, o meu isso e aquilo. Então, todos têm uma justificativa. É muito desafiador. Porque no fim, é você com você mesmo. Esse entendimento de que até onde faço, até onde é para os meus. Se eu escolho não dividir com ninguém e assumir outras coisas. É um desafio, não é? A história de São Francisco, né? Que tinha sua riqueza e escolheu, vou construir uma igreja, vou construir outra, vou sair. Inicialmente é dito como doido, como vai largar o dinheiro, mas seguiu sua alma, né? Seguiu seu coração. E ninguém está dizendo para fazer isso. Não, claro. Porque são outros tempos. Né? São outros tempos, são outras ações, é outro momento da humanidade. E a importância dessa história é entender sobre o que fica, sobre a essência. A essência. Então, com as ferramentas que eu tenho hoje, quanto essa essência pode estar aqui em mim? Como faço para que essa essência esteja em mim? E eu faça pelos meus da mesma forma que São Francisco fez. Porque se pensar, quando usam-se muito disso, de pensamentos daqueles que já vieram, é importante o exemplo, mas aí rapidinho, porque a mente é muito aberta, todos são muito inteligentes. A inteligência ela tá aí, latente. Aí fala assim, mas por isso também era um iluminado. Eu não, nunca vou ser. Então, assim o que eu faço já tá bom. Não escutem essa voz. Mas a maioria gosta de escutar, porque assim alivia pro meu lado, né? Alivia pra mim. Não façam isso. Tentem. Não, eu vou fazer. Do jeito que dá aqui, eu vou fazer. Essa é a diferença. Senão vocês mesmos. Não. Também, né? Um santo. E aí? Se eu ficar pensando assim, não vou desenvolver nada. Não é mesmo? Por isso a insistência da fala. Não nos vejam, não nos vangloriem por estar sentados em altares. Não pense que ficam, né, que ficamos festejando, curtindo a eternidade. O objetivo é um incentivo, cada vez mais, que muitos, até chegar ao ponto que todos estejam juntos. Aí sim é uma festa de verdade. Enquanto isso, tem muito trabalho pela frente. Com um sorriso no rosto, com o coração aberto e os braços abertos. Mas tem muito trabalho pela frente.
Uma alma desperta é comemoração. A continuidade da alma até chegar ao desencarne é uma comemoração todo dia. Porque a qualquer segundo pode dar muitos passos para trás. Né? A continuidade é uma escolha diária, é o vigiar e orar diário. O que mais? Eu vou fazer uma pergunta, talvez eu fosse um pouco sentido. Tem problema? Eu estava lendo umas coisas sobre a Amazônia e me veio na cabeça assim, a Amazônia seria mais ou menos uma alusão, assim, ou perto do que a Pandora pro Avatar? Tipo, no filme, assim, Certo. seria mais ou menos a riqueza que existe lá, e aí tá todo mundo meio que de olho e a gente não tá dando muito valor. Quem é daqui do Brasil, talvez, e eles que estão de fora estão mais de olho do que a gente tá cuidando do que deveria aqui. Seria essa a pergunta. Bom ponto. Isso vai de encontro com a fala, porque é o costume do achar que é melhor lá fora do que olhar para dentro. Então, o grande lance é acordar para a riqueza e para a beleza que existe aqui. E isso é individual. É vocês encontrarem essa beleza quando vocês abrem os olhos e enxergam. E aí é um mundo novo, sem se mudar. Porque é reconhecer a importância e a riqueza que existe aqui. É isso. É exatamente isso. Então, mudem o discurso, mudem a fala. Se intrometam se escutarem falando mal daqui, ou falando mal do país, ou falando mal. Não defendam. Vocês não moram aqui? Vocês não nasceram aqui? Falem bem, busquem por onde falem, multipliquem. Sejam incômodo ao contrário. É só assim que a rota muda. É só assim. Esquece. Eu falo, eu ainda não. Coloca. Porque tá todo mundo agora, porque tá essa onda de violência, né, de um tempo pra cá, aqui no, falando especificamente aqui da nossa cidade, do Guarujá. Aí, gente que nem é daqui, Porque Guarujá é lindo. nem é daqui, a cidade é maravilhosa, a cidade é linda. Tem gente que nem é daqui e tá destruindo a cidade e falando mal da cidade. A primeira coisa que eu falo, volte para a sua cidade. Você é daqui, nasceu aqui? Não. Ah, não. Volta para lá. Se lá é bem melhor do que aqui é tão terrível. Simples. Pronto, já arruma briga. É o suficiente para uma briga. A pessoa está aqui, vivendo aqui, ganhando o seu sustento aqui, criando os filhos aqui e acabando com a cidade. A questão é o amor mesmo. É o colocar para fora o amor. E para isso vocês têm que sentir esse amor. Vocês têm que observar e entender. Então, se em algum momento fui convencido ou aconteceram situações que me levaram a acreditar nisso, faz parte da minha história. Faz parte da minha estrutura. Então, tudo acontece como tem de ser. Então, eu passei por situações que foram importantes para o meu desenvolvimento. Nessa cidade, nesse local. Então, passei por situações desafiadoras, em sentido de segurança, em sentido, né, de estrutura. Sim, mas escolho estar aqui. Então, alguma ponta de amor existe aqui. Que hoje, com a facilidade, quando querem se mudar, se mudam. Que estou aqui, escolho estar aqui todo dia. Escolho viver aqui. Eu quero que a minha cidade prospere, eu quero que a minha cidade, que falem bem da minha cidade. Para isso, eu tenho que falar bem da minha cidade. Para isso, eu tenho que fazer por onde para que as coisas prosperem. E não ser a pessoa que mais fala mal. Então, em que ponto eu estou nesse momento? Inclusive, se escolho não gostar, como posso fazer? Ou para mudar o meu olhar, que escolho estar aqui, ou simplesmente como posso fazer para mudar para a cidade vizinha, para outra cidade. Né? Ok?
Porque estão aqui, estão encarnados. Então, não, mas agora é o final da minha vida. Quem disse? Quem falou? Eu atendi uma situação de uma gestante que mora na Austrália e aí veio passar a gestação aqui. E aí alguém, eu vi perguntando pra ela, por que você veio pra cá? E ela veio pra cá pra ter o bebê aqui pelo Sistema Único de Saúde. Sim, ela ganha mais lá, mas ela escolheu pelo acolhimento, por estar aqui, por saber que o SUS funciona, por ser humanizado. Me chamou a atenção disso, tipo, opa, se eu sair de lá pra vir aqui, alguma coisa boa tem por aqui. Vou passar minha gestação inteira, e depois volto pra lá porque eu tenho um trabalho. E aí uma outra pessoa foi, e eu questionei bastante isso, que você acabou de falar, né? Por que ir? Por que ficar? Às vezes o coração chama pra ir, mas também chama pra voltar, né? E aí conheço uma pessoa que foi ir embora com a família, programou, não, porque lá fora é melhor, a segurança, não sei o quê, nananã. Aí a pessoa foi, minha família vai depois de um mês, aí a família não vai. Aí fica mais um mês. Eu falei, mas por que for? Não é tão bom que nem eu pensei. Aí eu penso bastante sobre o Guarujá, eu acredito no Guarujá, então eu cheguei a questionar por que decidiu ir. Não tem família, não tem nada, vou tirar todo mundo daqui, vou embora, larga-se tudo. Um trabalho construído, uma pessoa super respeitada profissionalmente, mas é escolha de achar que, tipo, em outro lugar lá é muito melhor. E chegar lá não é. Tipo, na Europa, assim. São as experiências que cada um precisa claro. passar. Aí depende muito de que parte sua está escutando. Às vezes é a alma mesmo falando, faz parte do seu ir, inclusive se levar na cara, vai e voltar, ou dá certo e se sentir completo, se sentir inteiro. É muito individual. A situação aqui é individual. Não dá para falar por ninguém ou ser o discurseiro de que é melhor isso ou de que é melhor ficar. Mas eu posso falar da minha vida. E da minha vida eu digo, sou feliz aqui fazendo, ou não sou feliz no meu emprego, então vou buscar por onde para isso. Mas eu sou feliz e escolho estar aqui. Se eu não escolho estar aqui, então como posso fazer por onde para não estar aqui num plano de daqui um ano, daqui tanto, para no final daqui um tempo eu não estar. Ou, não, eu tenho uma estrutura para poder ir amanhã. Tá bom, então vá, siga o seu coração. Mas deixe o coração falar. E corte, inclusive, quando perceber que aquele outro está falando de forma que você sabe que está querendo prejudicar e ferrar e tirar ainda a sua alegria. Porque vai querer te convencer de uma coisa que você nem pensava e aí você começa a pensar, nossa, é verdade, é muito ruim isso e isso. Nem precisa saber disso. Transforma em ação. Né? Ação em como posso fazer para algo de positivo acontecer aqui. Com as minhas mãos, com quem eu conheço, ajudar alguma instituição, fazer parte de uma instituição, montar uma instituição, políticas públicas. Então, assim, aqui, no agora, o que eu posso fazer? Como posso me mover? Tem muita coisa. Primeiro de tudo declarar amor. Isso dá para fazer sem mover uma mão. Quer dizer, dá para mexer até aqui, ó. Quem mais? Nesse sentido, né, do assunto, eu costumo dizer que a gente tem duas opções. Aceitar ou mudar. O aceitar não é engolir, o aceitar é aceitar de coração. Sim. E não tá bom, muda. Então essas pessoas que ficam falando mal, eu acho que é uma questão até de cultura, já está entranhado dentro da pessoa a reclamação, a lamentação, a lamúria, sabe, de ficar o tempo inteiro, porque choveu, porque fez sol, porque... E sempre tem uma coisa para falar e não está satisfeito, na verdade, consigo mesmo. Não tem nada a ver com chover, com fazer sol. A insatisfação é tão grande dentro do ser humano que ele fica arranjando desculpas, né, para se lamentar. O lance é o cuidar de si. Então, se é uma palavra amiga, tome uma água, veja o que está falando. Não está falando nada com nada. Exatamente. Mas nesse nada com nada, muitas vezes acaba convencendo muitas pessoas. Então, se você percebe que é o nada com nada, não dê ouvidos. Ou, se tem possibilidade de uma ação, corte, ou simplesmente se afaste.
Se Até afaste mesmo da porque fala. uma pessoa dessa, que ela carrega junto a ela, por tanta lamúria e lamentação, né, você tem que estar bem resguardado, bem guardado para estar ao lado e não levar nada do que é do outro Isso também. vai muito da sua vulnerabilidade Sim, no estar. Então, se sim. percebe que não bate, ou corte, caso tenha possibilidade, ou simplesmente se afaste. Porque a chance de quando perceber estar pensando igual é muito grande. E aí você foi convencido e nem percebeu. Mas num outro momento, quando acontece alguma situação, você está pensando igual. É assim. O que mais? Uma coisa da reclamação é a mesma força, não é a mesma força que a do amor? Não, de forma alguma. A força da reclamação, Para contaminar, tô falando? não. Não tem a mesma força. Acho que tem. Acho que tem. Mas a força do amor é a maior de todas que existe. É imensurável. A força do amor é imensurável. Então, não tem como comparar com nenhuma outra força. Porque é maior. Pense numa força. É maior. Então, acredite, sinta isso, que é onde ajuda muito a se manter quando percebe outros sentimentos que não sejam o amor. Que parece que domina, que parece que te toma, que parece que é mais forte. Não, o amor é mais forte. Então, paro. Sento, toma água, sai, volta. Respira. Porque o amor é maior. Aí ela vai tentando te convencer do contrário. Entendeu? E muitas das situações vistas querem provar e mostrar que a raiva é maior, que o todo é maior. Mas nada é maior do que o amor. O amor é a força maior que existe. E mesmo quando você está com raiva, o amor está por trás. A raiva não domina o amor. Não domina. Acha que domina. Por quê? Porque é muito mais... É momento, né? E é muito mais... a facilidade de demonstrar pela densidade, a raiva tem essa força no corpo denso, digamos assim. Então é mais fácil perceber que a ideia é a serenidade, ela é o amor. Esse equilíbrio é o amor. É o amor ali. O equilíbrio é muito, muito, muito a noção do amor. Para que até em picos de outros sentimentos permaneça no equilíbrio. Então, aí a raiva, ela vem com tudo, porque o corpo denso, ele já está acostumado, ele deixa. E aí parece que ele é maior. Porque o amor não é o ficar se esfregando ou isso, não é nem sobre isso. Que também é, mas também pode ser um pico de paixão. O amor é onde traz o equilíbrio e a serenidade. Esse amor que estamos falando. Então é conhecendo sobre si que vai entendendo sobre quanto de amor está aqui dentro. É um manter-se. É um estudo. Amor é ter paciência, ser tolerante, né? Com certeza. Faz parte. Não, mas é verdade. É o se respeitar. Inclusive, quando percebe a raiva, ter amor a si mesmo, acolher, para se perguntar por que ela estourou? Da onde que veio? Qual a raiz disso? Né? Qual foi o estopim? Ah, porque foi aquela pessoa que fez. Não, beleza. Ela foi um instrumento. Mas a raiva está aqui em mim. Se ela saiu, o que é isso? O que eu preciso dosar que eu ainda não entendi? Não é o outro. A culpa não é do outro. Achar culpado rapidinho a gente acha. A situação é o estudo consigo. E subiu aqui, alguma coisa não está dosada. O que é? Aí é o momento de parar, de olhar, pedir ajuda quando necessário.
tratamento quando necessário. Não ter vergonha, não ter medo de falar a respeito, de buscar ajuda, de buscar acolhimento. É isso o estudo da alma. Esse é o propósito da vida. Eu leio um pouco sobre que a inteligência emocional de Jesus, eu percebo, aprende-se com muita coisa, só que eu percebo o quanto é desafiador fazer a maneira como ele consegue, claro, né? Aí você pode falar assim, é uma desculpa, não sou iluminado quanto, mas assim, é muito desafiador você ver o quanto ele tinha uma inteligência emocional muito forte para lidar com todas as adversidades, mesmo perante todos os desafios que ele tinha e todas as pessoas que ele convivia ao redor. É isso aí. É isso mesmo. Então, assim, a questão é o nível de alma, mas o quanto foi escutando sua alma naquela vida específica para ir buscando caminhos e suportes para ir cuidando daquela estrutura emocional. Porque ele poderia ser a alma que ele é. Se ele não buscasse meios e caminhos para que a mente consciente, conectada, corpo físico, tá? Conectasse com a alma e convencesse de que é esse o caminho, de que escute sua alma que está falando e que vai passar por isso, mantenha-se, sinta esse amor universal, o projeto não teria acontecido. Então, esse é o amor. E o amor, muitas vezes, faz com que tenha que falar firme. Porque é esses cortes, sai pra lá, porque senão você vai vir na minha cabeça aqui, já basta o equilíbrio que tem que ter no silêncio. Imagina quando outros querem encher a cabeça de outras coisas. E aí no desenvolvimento do caminho emocional, né, da estrutura emocional, vai cada vez mais se firmando o desenvolver da mediunidade. Então as conexões do mundo ficam ainda muito mais latentes. E a visibilidade também. Como entender as influências daquele irmão que fala, daquele irmão que está sendo instrumento para falar o que não é para ser falado. Então são muitos meios. E aí a inteligência emocional tem que estar ainda mais. Tem umas passagens que ele chora, Sem dúvida, é uma vida como encarnado como qualquer outro. E ele também poderia, Jesus, nessa reencarnação que ele teve, não ter conseguido? Poderia. Justamente por isso, pelo livre-arbítrio. E só se entende tentando, agindo. É que o que fica é a essência. Então a história é do amor. O amor fica. Passa-se anos e anos e o amor tá. É a essência. Mas quando se escuta, se pudesse escutar a passagem da vida inteira, são testes diários. Testes diários. Ele trabalhava com a madeira que ele foi empregado depois. Pois é. Imagina, você em espírito tem consciência de que vai partir, voltar para a parte espiritual dessa forma. E ter todo aquele trabalho de saber que é com aquilo ali que ia ser. Mas vamos lá. Isso foi sendo, né, apresentado conforme a busca da vida terrena. Então, na época do trabalho em si, não tinha total consciência de que era com aquele instrumento que seria. Mas já era treinamento. Sim, isso faz parte do caminhar. Mas conforme foi o mergulho das ações, do seu propósito, da sua missão, mais vai ficando claro os recados, mais vai ficando claro o que era para acontecer e se manter da forma como se manter. É uma passagem muito rápida na vida dele, né? De Jesus. Foi muito rápida a passagem encarnada aqui. Muito rápido. Se encarnou muito cedo. Mas com a evoluir,
Desde muito pequeno, ouvindo a alma. Lutando contra e ouvindo a alma, até o momento de entrega, e não, tá bom, é por esse caminho que eu vou, então vamos. Confiar no indivíduo que fala mesmo. E tá aí, a essência que fica. Mas que essência, né, que ele trouxe de amor, né, a mudança no planeta todo que ele iniciou. Ele cumpriu realmente a sua missão. Cumpriu. Era esse o combinado. Era assim. Era esse o combinado. E era esse curto tempo mesmo. Isso sim. Né? As adversidades de determinadas situações diárias é que ficam nas entrelinhas dessas situações. Lembra, sempre o caminho, né, o plano original, o plano papum aqui, e o plano de acordo com as escolhas. Então, quanto mais você vai ouvindo sua alma, você vai vindo aqui, ó. Você nasce, né? Você cresce, você vai tendo essa lapidação e qual que é o seu caminho? Buscar o caminho principal. Quanto mais cedo você escutar, e isso não significa estudo. Isso significa, na verdade, estudo acadêmico, certo? Sim, estudo interno. E aí isso vai te levando para o seu caminho original, digamos assim. Todo mundo tem um caminho original. Todo mundo tem. A busca é em que caminho que eu estou. Tem que falar sobre ele, sim. Tem que pensar sobre ele, sim. Tem que agir, pensando que ele está ao lado, que ele está no coração, que ele está nas mãos. Que é esse o papel. É por isso a essência que fica. E é onde se testa e se sente o amor. Faça esse teste consigo. Fale sobre ele, se entregue. E veja se não vai sentir o amor. Em qualquer assunto. E é aí aonde entra a lembrança, o que está aí dentro da alma. Ah, mas vai virar todo mundo santo. Mas esse nome se dá depois de quando desencarna. Na vida terrena, a busca não é essa. Ah, estou buscando ser santo. Quem está buscando ser santo é porque está no caminho lá longe do original. A busca é o despertar. Jesus despertou e fez o que era para ser feito. Quem aqui já despertou também? Quem aqui sente no coração? É isso. Se está na dúvida, chama ele. Pede caminhamento. Ah, mas ele não vai aparecer. Já chamou? Quais sinais? Eu quero que ele apareça na minha frente. Então você quer provar alguma coisa para a sua visão terrena. Mas chama com o coração. Para ver se no mesmo segundo ele não aparece. Pode falar? Sonhos. Certo. Eu tenho alguns sonhos que nem sempre eu consigo me lembrar ao acordar, mas eu acordo com o peito destruído, o coração apertado, uma tristeza infinita, sem nem ao menos lembrar o que eu sonhei. O que posso fazer, além de tomar uma água, fazer uma prece, antes, depois, durante, para que isso alivie? Porque eu tenho acordado muito angustiada. Mas e você, a sua justificativa é que você acredita que seja do sonho? É isso? Eu acredito, você tem eu lembranças? acredito que sim, que eu tenho algumas lembranças, e na noite em que eu não lembro de absolutamente nada, eu acordo bem. Tá. Certo.